Olá, hoje estamos apresentando o programa Mesa Redonda, diretamente do galpão aqui do artista João Moro, né? E o artista convidado de hoje é o nosso amigo, artista, escultor, pintor, fotógrafo, Marcelo Romero. Vocês imaginam o que é isso? 10 pessoas, né? 10 amigos convidados fazendo perguntas para ele, e ele, como é um artista muito bacana, pintor, escultor, fotógrafo, também você faz, né, Marcelo, pintura digital, desenhista, tudo mais um pouco. Nós vamos começar agora com a nossa convidada, que é a Andressa Barrichello. A Andressa vai estar compartilhando um pouquinho do trabalho que ela faz. Com vocês, Andressa. Oi, boa noite a todos, boa noite, Marcelo. O meu trabalho em Curitiba tem a ver com 2 projetos, mais especificamente, que são o fotoverbs.com e o arts.com. Em um deles a gente faz, com o meu parceiro Paulo, eu faço entrevistas com artistas locais, vivências, na verdade. E o outro site se trata de um repositório virtual de obras e um espaço de venda também. E a minha pergunta para você tem a ver com uma curiosidade relacionada às matérias com as quais você trabalha, o material mesmo. De que maneira a emoção, o material mais duro ou a fotografia, que é uma coisa mais evanescente, como é que esse material trabalha, como é que a tua emoção trabalha junto com esse material? Porque às vezes a gente tem a impressão de que no material mais duro exige talvez também uma força, que talvez isso mexa de uma maneira distinta com a emoção do artista que está atuando do que com outros recursos, né? Como é que você vê essa questão do material? Andressa, desculpa primeiro que eu estou um pouco afônico, mas de fato faz diferença no processo criativo. No entanto, na hora em que você está trabalhando, você se adequa ao material, seja mais duro, seja mais mole. Na parte das esculturas eu utilizo diversos materiais cujas durezas fazem diferença. Se eu quero uma coisa mais mole para ter um trabalho mais rápido, ou se eu quero uma coisa mais dura, eu vou ter um trabalho mais lento. Chega ao ponto de muitas vezes parecer um bordado, porque demora para fazer. Já na pintura, a tinta óleo ela demora muito para secar, a tinta acrílica é mais rápida, a tinta digital está seca. Então você tem a facilidade de trabalhar, retrabalhar, fazer várias camadas, assim como as antigas veladuras que a gente fazia. Mas isso tudo é uma linguagem, tudo vem a partir de um elemento principal, que é o movimento, que está constante no meu trabalho. É o ato de criar e de obter aquela representação que a gente quer. É absolutamente a mesma. Boa noite, eu sou João Moro, trabalho com escultura também, já conheço o Marcelo já há mais de 30 anos, né? Nós nos conhecemos, ele fazia as miniaturas que me impressionavam, sabe? Que são exatamente o que ele faz hoje, mas pequenininhas, né? Muito bem detalhadas, admirava muito o trabalho dele. E eu te pergunto assim, o que é viver de arte? Meu amigo João, são 30 anos, faz tempo. De fato, no começo era muita miniatura. Era comum as pessoas me perguntarem o que eu tinha de escultura. Eu tirava do bolso uma caixinha de fósforo com 3, 4 esculturas. O pessoal ficava louco, que realmente eram muito pequenas. Durante muito tempo eu achei que era por aí o caminho. Me especializei em microescultura, desenvolvi joias para várias indústrias de joalheria, entre elas a H. Stern. Ganhei dinheiro fazendo arte, mas não é constante, porque é serviço quando aparece, mas a gente precisa de dinheiro constante para pagar aluguel, comida, luz, telefone. E aí eu fui dar aula, e dando aula foram 18 anos, e fazendo arte ao mesmo tempo. Enfim, João, eu acho que a gente acaba intercalando as necessidades que nós temos, as comerciais, as necessidades de dinheiro, com aquela necessidade que a gente tem de produzir a nossa criação. A exemplo do que você comentou há 15 dias, a gente tem essa vontade, essa necessidade de fazer o nosso trabalho. E tudo que a gente mais quer é viver da nossa criação. Mas às vezes a coisa não acontece exatamente do jeito que a gente quer. E a gente precisa arranjar meios de ganhar o dinheiro para as contas do dia a dia. Não é fácil, não recomendo, porque é uma estrada dura, mas vale a pena. Eu acho que
tivesse que fazer de volta, não mudava nada. Eu gostaria de saber, então, o que te leva a trabalhar com a sua poética em relação ao corpo e ao feminino? Quais são as suas motivações? Obrigado pela pergunta, Triana. Bom, minha vida inteira eu gostei do desenho, do corpo humano, do feminino. Fiz belas artes, onde a gente é doutrinado, ou pelo menos era naquela época, a fazer o clássico. Mas o que eu vejo, já que o meu tema principal é a mulher. Primeiro, eu vejo a mulher como uma pessoa muito mais forte do que o homem. E você vai notar, tanto na minha pintura quanto na escultura, esses elementos de força. Ao mesmo tempo, toda uma sensualidade, porque ela encanta, ela hipnotiza. E a mulher tem um movimento que o homem não tem. O homem é mais bruto. E a mulher tem essa sutileza da força e da sensualidade. Na minha opinião, eu acho ela muito mais completa como ser do que o homem. Acho que é um tema fantástico. Acho que é uma sensibilidade ambulante. Todas as mulheres. Não existe, para mim, não existe mulher feia, não existe mulher bonita. Existe mulher que sabe se comunicar. Muitas se comunicam com o corpo, muitas se comunicam com os olhos, com a voz, com gestos. E cabe a nós captarmos isso e trazermos isso. Assim como o Ed, num poema, traz uma informação da invisibilidade que nos cerca. O movimento é o suficiente para uma escultura. Houve um desenho de uma colega e aquilo te inspira a fazer aquele volume, a fazer aquele movimento. Eu acho que é fantástico. Espero ter respondido a tua pergunta. Meu nome é Edir William, trabalho com teatro, com cinema, mas sobrevivo da educação assim como você. E do que eu vi da sua obra é muito mais uma poética reflexiva e delicada, e esses movimentos todos que você traz. Você consegue equilibrar esse humor que você carrega e transmite para as pessoas dentro da sua obra? Ed, infelizmente hoje eu tô afônico, mas é comum você chegar no ateliê e se você colocar o ouvido ao lado de fora da porta, você vai jurar que tem 3 ou 4 pessoas conversando lá dentro. Ora com uma voz, ora com outra, ora falando de um jeito, ora falando de outro. Alguns vão dizer que é loucura. Acho que sim. De fato, adoro brincar. Acho que a gente já tem tanta coisa séria para pensar. Por que não deixar as coisas mais leves? E a brincadeira nos deixa mais leve. Talvez seja esse o elixir da juventude, que nós não envelhecemos. Né? Tá aí o João, que é igual a 30 anos. Mesma coisa. A gente não envelhece. E é comum brincarmos. É comum esse humor, né? O equilíbrio disso está aqui dentro, porque você precisa soltar, você precisa criar, e muitas vezes você cria brincando, ou você brinca criando. Agora tenho uma honra de apresentar um artista, Ginsky. Que prazer, um artista que veio nos surpreender com a sua visita, que bacana isso. Então agora eu vou pedir para você se apresentar, contar um pouquinho de você, né, rapidamente assim, e fazer pergunta para o nosso artista também, tá bom, querido? O microfone é todo seu agora. Agradeço. Ginsky, eu me apresento como artista visual, atuo na área de design gráfico, editoração, mas desenvolvo um trabalho também em artes plásticas, desenho, pintura, arte digital. Bom, para mim foi achando tudo muito agradável vir até aqui, conhecer o ateliê do amigo João. Uma surpresa, né, encontrar todos esses trabalhos aqui, todos esses artistas, poder conversar com o Marcelo. E é fácil fazer amizade com ele, eu já me sinto amigo, né? Ele deixa tudo muito fácil, né? Já trocamos algumas figurinhas ali sobre a arte. Mas ficou uma curiosidade, e eu vejo muito desenho no trabalho dele, no tridimensional, na escultura, e daí eu queria saber quando surge esse desenho, como é que se elabora esse desenho, se você faz muitos esboços, ou se você trabalha direto no molde, como é que surge essas linhas que você trata com muito cuidado. Ginsky, lá atrás, quando a gente estava na Belas Artes, era caro desenhar. Era caro comprar papel,
Era caro comprar lápis. A gente dava um jeito, mas era caro. E às vezes a gente não tinha muito recurso. E eu, na época, não tinha recurso. Eu tinha que trabalhar de manhã e de noite para poder sustentar minha faculdade, embora gratuita, para poder comprar material. Mas, em algum momento, lá atrás, eu li em algum livro que muitas vezes o mais importante era a gente desenhar na cabeça. E eu guardei isso, quando possível, no papel, quando no impossível, na cabeça. Então eu olhava uma cena e ali eu já brincava com o traço, mesmo que mentalmente. Isso facilitou, mas eu vejo o volume com meia dúzia de traços. Para mim basta. Às vezes não, às vezes eu quero uma coisa mais bordada, me apropriando de um termo do João, quando a gente fica horas e horas e horas no trabalho. Mas o exercício do desenho ele é diário, às vezes no papel, às vezes mental. E há uns 10 anos para cá, eu me apoderei da parte digital, em que o meu sonho de consumo era poder desenhar no computador, porque minimiza a guarda do papel, facilita o arquivamento, facilita encontrar o trabalho. Ele não mofa, ele não estraga, não é comido pelas traças e cupins. Mas o meu sonho era poder ter a portabilidade. A evolução tecnológica hoje permite que nós tenhamos artifícios para ir em loco e desenhar direto no digital. É mais uma ferramenta, mas o desenho, a base dele, o centro dele, seja para escultura, seja para pintura, óleo, acrílica, digital, ele está dentro da cabeça. E ele acontece primeiro aqui dentro. E a mão é só um instrumento que tira o que está aqui dentro e põe para fora. Agora vamos passar o microfone para a Cirlei. Faça a sua pergunta para o Marcelo. Meu nome é Cirlei, eu sou artista plástica. Iniciei com o desenho. Na minha vida foi o desenho, a primeira arte, né, que eu desenvolvi. A partir do desenho, aí eu fui caminhando, né, por todas as outras artes e cheguei hoje nas artes plásticas, na pintura. E o artista, ele é assim, nenhum artista faz uma coisa só. Ele passeia por todas as modalidades, né? Ele tem interesse em desenvolver a sua criatividade, a sua capacidade artística em diversos meios. Você, com certeza, arrisco dizer que começou com o desenho e pelas suas esculturas, né? Enfim. E o artista, então, ele passeando pelas artes, vai para o desenho, você faz a escultura, você pinta, óleo, acrílica. Eu pergunto para você, hoje, qual a tua próxima etapa? O processo criativo já está acontecendo na tua cabeça, o que é que você vai fazer? Eu acho que o que nos move enquanto artistas é uma pequena pergunta. Para nós homens vai ser bem difícil da gente entender, mas as mulheres já nascem com isso. E se eu fizer isso? E se eu mudar aquilo? E se eu tentar? É isso que nos impele. Embora a gente tenha um processo criativo e a gente tenha uma forma de trabalhar, as variações, as inovações, as pesquisas ocorrem a cada trabalho, a cada resultado obtido, não se limitando àquele único patamar. Claro, hoje você vê um trabalho de uma determinada forma, mas se você chega no ateliê, já tem estudos que estão em outro patamar. Talvez não estejam prontos para virarem metal, mas a pesquisa é constante. Essa é a frase da humanidade. E se, seja na técnica que for, seja da forma que for, ou quando for, e se. Giuliardini, agora com você a palavra. Se apresenta, sei que você tem um currículo vasto. Meu nome é Giuliardini, eu também comecei nas artes com 7 anos de idade, com desenho, com pintura, foi a primeira manifestação da minha vida, né? E aí fui caminhando, fui parar na poesia, fui para a música, fatalmente cheguei ao teatro, ao cinema, à ópera. Então eu trabalho em 5 áreas diferentes, que eu gosto de experimentar tudo. A arte para mim é tudo, não é uma coisa só, né? Na minha experiência com a pintura, com a gravura, com o desenho, também foi muito marcante na minha vida, porque
eu buscava algo mais que a imagem. Eu não conseguia me expressar totalmente com a imagem. Tinha uma dificuldade muito enorme, faltava alguma coisa. Eu acabei parando no teatro, no cinema e na ópera por causa da palavra. A palavra parece que preenchia mais a minha arte, né, do que a imagem. Mas cada um reage diferente, né? Em 94, eu li uma obra de um grande escritor brasileiro, um dos maiores escritores nossos, que é o José J. Veiga, um livro chamado A Hora dos Ruminantes. E esse livro era muito curioso, me despertou uma sensação plástica muito grande nesse livro, porque a história é de uma cidadezinha pequena, pacata, que tem um ferreiro, um homem que trabalha com ferro, um homem que trabalha com aço, um homem que trabalha com pedra, um homem que trabalha com barro, e um homem que trabalha com madeira, e outros trabalhadores também, né? E era muito engraçado porque o escritor da obra, o Veiga, ele relacionava os objetos, os materiais, com a personalidade, com o jeito da pessoa, né? com o perfil psicológico da pessoa, né? Em função do material com que ele trabalhava. Por exemplo, o cara que trabalhava com aço era o mais durão, o mais rude, o que não falava. Ele era cortante. O que trabalhava com ferro era um pouco menos cortante, um pouco menos duro. O que trabalhava com a madeira era um pouco menos. O que trabalhava com barro era mais tranquilo. Quer dizer, havia uma relação da psicologia do personagem com o material com o qual ele trabalhava, né? Você trabalha com vários, né, pelo que eu vejo. Né, com a pintura, com a escultura, com vários materiais, né, com resina, de repente, com ferro, com aço, cobre. Como é que você vê essa relação múltipla no teu interior, por exemplo? Os artistas são muito relacionados a louco, né? Talvez por essas dificuldades de equacionar todo esse monte de coisa dentro dele, né? E não pirar, ou pirar mais ou menos, ou pirar muito, né? Como é que você vê essa relação do material com a tua personalidade? Cada um de nós vive em sociedade. Peraí, não é a sociedade que nos cerca. É a sociedade aqui dentro. Nós não somos um, nós somos vários. E justamente por sermos vários, por termos 1000 facetas, eu acho que essa ligação a cada trabalho com um determinado tipo de material, seja um bronze, um alumínio, um cobre, uma resina, uma madeira, vai de como está o nosso estado de espírito aqui dentro. Eu digo brincando que eu nunca sei o nome de uma obra até que ela me diga o seu nome. Eu nunca sei o resultado final de uma obra até que ela me diga como ela quer ser. E eu respeito isso no meu trabalho. Muitas vezes eu acho que nós somos loucos. Eu olho para a escultura e ela me diz: oi, eu sou a fulana. Oi, eu vou ser desse jeito. Eu estou vendo a escultura na minha cabeça, mas eu estou vendo ela depois de feita, modelando, ela me fala o que ela quer ser. Eu não sei se sou eu que vou ter essa relação com o material. Eu não sou apenas um instrumento para o nascimento de alguém. Para mim, as esculturas nada mais são do que filhos que têm a sua vida. Uma vez feitos, uma vez prontas, cada um define o que quer ser. E o meu papel é só dar o caminho para ela. A gente não é o criador, na verdade ela já está lá. Falo isso porque estou me apropriando de um comentário quando alguém virou para o Michelangelo e falou: como que você faz essa escultura? E o Michelangelo disse: eu não faço, ela já está lá dentro do bloco. Eu só tiro aquilo que não é ela. Então acho que a relação do material não nos cabe. É a escultura que vai nos dizer. Mas, enfim, dentro daquela sociedade que nos cerca, aqui dentro, alguém deve falar isso. Não sei se é ela, se é alguém lá dentro, enfim. Os materiais estão aí para serem experimentados. Prazer estar aqui, porque está sendo, né, uma experiência bacana de comentários de todos os artistas. Então, eu sou Luciana Neves, sou formada em artes plásticas e também em desenho industrial na Federal. E tive uma oportunidade muito grande de trabalhar com a Dalice de Araújo. Eu era monitora de História da Arte. E depois que eu me formei, eu fui trabalhar com ela no Dicionário dos Artistas Oginski. Nossa, a Dalice tinha as obras, né,
do Ginsky, de muitos artistas na casa dela, né? Pois é, ela era uma pessoa, olha, eu aprendi muito com ela, eu fiquei 3 anos trabalhando com ela no dicionário, com o fotógrafo, na época era o Genésio também, que fazia as fotos. Então eu aprendi muita coisa com ela, né, e com os artistas que levavam os trabalhos para fazer a foto, né, dos dicionários dos artistas plásticos, que foi um trabalho que, olha, realmente, né, não terminou talvez como ela queria, mas eu sei o quanto que ela se empenhou, sabe, o quanto ela se esforçou pela arte do Paraná, né, e infelizmente a gente sabe, né, o quanto é difícil, né, e estamos aí para melhorar tudo isso. Quem sabe no futuro a gente tenha pessoas no poder também, né, que sejam, que ajudem, né, o lado da arte, tanto da música como né, eu vejo do teatro, escultura e cinema. E o teu trabalho, então, comentando, eu também gosto muito de fotografia, né, e também gosto de música. É bacana escutar, porque eu falo assim, a gente tem, o artista é muito parecido, assim, no sentido do sentimento de tentar abranger todas as áreas da arte. Então, eu também fiz flauta, eu fiz fotografia, e vejo que o que você falou agora, né, que é a arte escolhe, é tão interessante isso. Eu concordo tanto com isso, tanto o Michelangelo, que fala que a escultura já estava lá e ele só teve o trabalho de tirar. Eu vejo que o músico também é escolhido pela música. Todos nós apreciamos a música, mas alguns são escolhidos, não sei como, né? Acho que é falo que é por Deus, né? Depende do que você acredita, mas eu vejo que a música também é assim, na escultura é assim, na pintura é assim. Por isso que a gente tem os seus talentos, né? São selecionados por Deus ali, e alguns são muito bem abençoados, né? Outros talvez não se dediquem tanto. Mas quando eu entrei aqui hoje, o teu trabalho me chamou uma atenção, né? Eu comentei com elas que foi o primeiro trabalho que eu olhei ali, porque eu não sabia se era uma fotografia. Eu falei, nossa, mas é um trabalho fotográfico, né? Porque eu olhei de longe, e depois eu vi que era uma pintura, e, né, eu falei um hiperrealismo, mas também depois eu olhei, já não é um hiperrealismo, né? Você já coloca as pinceladas de uma maneira, né, que né, já muda a do hiperrealismo. Então eu vejo assim, você trabalha com o teu olhar, estou fazendo uma análise minha, espero que não, né, eu achei um olhar de cinema, assim, a fotografia tua não é só fotografia e não é só pintura, é um olhar dramático, o teu foco é cinema, né? Eu acho que você tem alguma coisa, já trabalhou com cinema, esse olhar teu, será que tem alguma coisa assim, ou você pensa, ou você nunca imaginou alguma coisa a ver com o cinema? Porque a fotografia e o cinema é um caminho, né? E eu não sei se eu fiquei, porque eu olhei ali as imagens, eu achei assim, com um enquadramento, né, de cinema. Parece que eu estava vendo uma imagem assim, num capítulo. Eu gostaria muito, muito que você visse uma fotografia de um serviço que eu fiz. Serviço, na verdade, foi uma foto que eu fiz para mim mesmo. Perguntei para ele, eu posso levar a minha máquina? Pode? Ok. Você já tem assistente? Já. Então eu não vou ser teu assistente, eu só vou levar o equipamento. E ele tinha que fazer um serviço. Então nós fomos para o meio de uma floresta, ali adiante de Colombo. Montamos toda a iluminação, fizemos todo o cenário da foto, para as fotos que ele precisava fazer. Em um dado momento eu estava com uma lente 85 seca, usando o ISO no talo da máquina, porque eu queria uma foto que me retratasse uma imagem do telão. Eu fiz. Ficou fantástica. Um grande amigo, Alberto Tim, que é considerado um dos melhores, se não o maior fotógrafo publicitário do Brasil, me presenteou fazendo uma impressão dessa foto e colocando na parede do laboratório dele, da sala dele, junto com o Bob, junto com o Duran, junto com o Clício. Eu falei, cara, eu não tenho que estar aqui, ele tem sim. Então, dentro desse aspecto, mas eu vou te responder sim, o cinema está na minha obra. Não da forma como você vê,
ou como Júlio, se você puxar na memória um livro, entrevistas com Paul Gsell, em 88, se eu não me engano, ou 89, a Nova Fronteira fez uma tradução para o Brasil. O Rodin fala para o Paul Gsell, que era um grande amigo dele, que a escultura dele era um filme. No dia que eu li isso, eu fiquei meio louco. E eu comecei a estudar o Rodin, do começo ao fim, do fim ao começo. Do começo ao fim, do fim ao começo, e todo dia olhando obra por obra, pedaço por pedaço, entendendo este filme. A gente vê o filme, a gente vê o cinema. Então eu respondo a tua pergunta. De fato, o cinema está no meu trabalho, não só na escultura, também nas telas, também no desenho. Eu me permito fazer esse pequeno jogo de mudar as coisas para ter aquela leitura que eu quero transmitir. E acho que assim, o resultado é efetivamente um filme, né, em que você tem a sensação do movimento, você tem interatividade, seja em 3 dimensões ou seja em 2 dimensões. Você pode ter uma coisa mais dramática, você pode ter uma coisa mais lúdica, mas não deixa de ser um filme. E esse movimento é o que nos deixa isso mais intrigados com o que a gente está vendo, porque a gente não consegue entender, mas a gente percebe. É muito sutil, mas está ali. Acho que é isso, de fato. O cinema faz parte do meu trabalho. Desistir, sempre persistir, porque eu amo música. Tudo que eu vou fazer tem que ter música. Eu acho que eleva a criatura, né? Então eu pergunto para você, Marcelo, qual música que você mais gosta? Que estilo de música que você mais gosta? O que você mais curte? O que você para pensar? O que você, quando você ouve, o que te agrada? Se você pegar a biblioteca de música que eu tenho, ou vamos falar discoteca, embora sejam digitais a maior parte, tem do sertanejo ao clássico. Mas alguns artistas eu gosto muito. Um deles é o Stanley Jordan. Acredito que você conheça. É uma música instrumental. É guitarra. É baixo, desculpa. É fantástico. Ao mesmo tempo, eu adoro ouvir uma Adele. Entre outros cantores, como Caro Emerald, músicas da década de 60, da década de 70, em que teve uma produção musical fantástica, muito rica, muito densa, com qualidade musical, com qualidade de letra, né? E que nos põe para pensar. Mas ao mesmo tempo eu gosto de música antiga, de música clássica. Nada como uma boa ópera, nada como um bom fantasma da ópera, em que tem músicas fantásticas. Eu acho que tudo depende de quem lá dentro está no dia. Tem dia que eu estou ouvindo Tião Carreiro e Pardinho e eu gosto. E tem dia que eu estou ouvindo Chopin, enfim, quem tá, quem dá personalidade tá no dia ali, só não fala para os outros porque vamos dizer que é louco, mas é isso. Acho que não há uma música, não há um único ritmo, um único estilo. Nós temos que, como nós somos artistas, nós temos que nos permitir várias formas, experimentar. E depois de experimentar, dizer gostei ou não gostei, né? Existem autores, ou melhor, músicos que eu não consumo, ou seja, eu não compro, mas não quer dizer que eu não escute. Eu acho que aquilo que a gente realmente gosta, a gente compra, a gente consome, a gente vai privilegiar o artista, mostrando para ele, olha, o trabalho vendeu e eu comprei. Que é essa a grande paga que
nos faz ir para frente. Não existe efetivamente um estilo. Assim, o meu estilo é uma rádio que toca mais ou menos o mesmo padrão de música, mas é uma música suave que fica no dia a dia, com música MPB, com rockinho, com jazz, enfim, é uma seleção bem variada. Mas quando me dá na louca de ouvir uma música mais pegada, eu vou ouvir uma música mais pegada e vou ouvir alto, que eu acho que música foi feita para ouvir alto e não baixinho. Agora com a Célia Figueiredo, que também é artista, né? Vai estar fazendo uma pergunta para o Marcelo. Compartilha um pouquinho da tua trajetória, tuas últimas exposições. Você fez um evento bacana recentemente, Célia, daí faz uma pergunta. Obrigada, boa noite a todos. Me sinto bastante honrada de estar aqui hoje diante de gente tão talentosa, tão experiente. Eu comecei praticamente a me desenvolver artisticamente, embora gostasse há muito tempo, mas comecei a me desenvolver a partir de 2002. Então, venho a partir daí tentando crescer a minha arte, aprendendo bastante, pesquisando, estudando, enfim. E olhando as tuas obras, tuas diversas áreas que você atua, me chamou a atenção, me fez, diante já de algumas perguntas que fizeram, acho até que já, em parte, você já tentou responder. Eu queria saber como é que se dá o teu processo criativo, principalmente na pintura. A criação para uma pintura, ela é parecida com a escultura. Normalmente ela começa com um desenho, onde eu vou buscar a primeira coisa, que é a volumetria, para que eu possa entender aquela cena, para que eu possa cunhar ali a sensação que eu quero passar. Eu posso resumir dizendo assim que tudo para mim se origina no desenho, que é a base daquilo. Mas dentro do desenho, uma vez feito o desenho, quando eu vou para a pintura propriamente dita, vem na cabeça a frase do Sérgio Kirsten, que alguns de nós conheceram, em que um dia ele virou e falou: meu amigo, quem pinta não desenha e quem desenha não pinta. E eu fiquei pensando, de fato, muitas vezes a gente acha, não, para pintar eu tenho que desenhar, para desenhar eu tenho que pintar. São correlatas, mas uma independe da outra. O desenho é um embrião. A pintura, ela vai partir daquele embrião. Aí não mais com a necessidade do traço, mas da representação pelo volume, pela cor, pela sensação que eu quero. E ela vai naturalmente aparecendo. Não é algo que eu vou fazer esta linha, vou pôr esta cor. Anteontem eu estava fazendo um cabelo branco, vermelho, carmim, azul da Prússia. E no meio um cinza neutro. É meio louco? Mas deu a sensação que eu queria. E não está o fio a fio, ou não está a mancha da cor determinando o desenho. Ela está ali tão somente para criar o volume cromático. Então esse é um recurso que a pintura nos possibilita. E ela vai se comunicando, ela vai pedindo mais calor, mais frio, mais intimista, mais distante, tal qual a escultura, elas falam comigo. Tanto o óleo, a acrílica, a digital. Eu, quando estou fazendo uma pintura digital, por exemplo, a sensação que eu tenho é a mesma da pintura a óleo, a mesma da acrílica. Mas não tem cheiro. Não tem. É cheiro? Então pega o tubo e cheira. Ponto. Mas a sensação é a mesma. Essa flexibilidade de permitir que a obra venha naturalmente. 15 dias atrás, a gente teve o prazer de ver o João começar um quadro. E o João falou: tem que fazer rápido, tem que pôr, não tem que se prender. É isso. A gente faz desse jeito. Às vezes em um dia, em uma hora, em uma semana. Quem nos determina o tempo de incubação é a obra propriamente dita. Claro, atingido um patamar, nós não podemos, não devemos nos permitir um patamar abaixo. E essa é uma briga constante que nós temos com nós mesmos. De atingir isso é daqui para cima. É a eterna busca da perfeição, a eterna falta de tempo que nós temos de querer fazer
mas ao mesmo tempo a gente lembra que grandes artistas fizeram pouco mais do que 100 obras. Esculturas maravilhosas que levaram 5 anos. Telas que foram feitas à base de pigmentos malucos e que hoje 95% já não são mais original. Deixar a obra se comunicar primeiro com a gente e seguir aquilo que ela quer. Pode parecer loucura, de fato é. Viviane Romeiro, a esposa do artista. Viviane, eu sei que você é administradora, administra a carreira do artista, então do marido? Conta pra nós. Carreira de artista não tem muito como administrar, né? Porque depende muito da cabeça deles. Eu administro a família, digamos assim, e a vida. Se eu tiver a chance de perguntar de fato alguma coisa, eu perguntaria: que arte mais você vai inventar? Essa bola é sua, segura. São 14 anos. Eu acho que o ápice da arte que eu poderia inventar, ela foi feita a 4 mãos. E é um projeto que está em desenvolvimento e que dia a dia a gente imprime uma pincelada. Eu acho que é muito mais... Vem cá, filho. Vem cá. Eu acho que é muito mais do que qualquer escultura. Ela é o meu melhor projeto. É a minha melhor obra. Essa parceria seja uma grande obra. Eu acho que essa é a mais importante. Obrigado, meu amor. O programa tem essas características, né? De estar tocando o coração de cada um. E a nossa mesa redonda continua. Nós temos agora a nossa convidada, que estava no outro evento, nós estávamos aguardando. Além de ser uma querida amiga, Ana Moro. Que bacana. Boa noite a todos. Recebemos aqui no espaço Ateliê de Amor. Sejam muito bem-vindas sempre ao nosso espaço, todos, né? Marcelo, os trabalhos de foto digital, né? Como que você começou isso, esse trabalho, né? Conta pra gente um pouquinho. E eu lembro quando nós fomos presenteados com um sistema operacional que tinha uma interface gráfica e que tinha um programinha muito furreca no sistema operacional que a gente podia fazer alguns desenhos. Eu lembro que nessa época eu comecei a brincar com pontilismo e fazia ponto a ponto usando o mouse, mas não era o suficiente. Evoluiu. Eu lembro quando eu comprei meu primeiro Pentium, isso na década de 90, 94. Eu lembro que em 96 consegui comprar o primeiro programa para fazer desenho gráfico, desenho mais próximo do que é o que hoje eu uso. Em seguida, nós tínhamos como ferramenta o mouse, que era clique, não clique, e uma bolinha de borracha com uma esfera de aço dentro. Os bons e velhos mouses, né, que ficavam sujando. Aí a tecnologia lançou um mouse pen, que era um mouse miniatura, com um cabo de caneta. Lá fui eu comprei. Nossa, era fantástico. Aí eu conheci uma mesa digitalizadora. Fui lá e comprei. Mas ela ainda era clique, não clique. E era pesada a caneta. Aí eu lembro quando eu comprei minha primeira mesa digitalizadora, cuja caneta não tinha cabo, mas funcionava com pilha. Tudo bem que era uma pilha de alta capacidade, aquelas de 20 quilos na caneta, né? Ou seja, você perde totalmente a precisão da mão. Posteriormente eu consegui comprar uma mesa um pouco melhor. Aí já com nível de pressão, em que ela já entendia a pressão da tua mão. Já muito próximo do que é o desenho real. Depois disso eu consegui comprar uma um pouco maior. E hoje eu utilizo uma mesa que ela, além de mesa, ela é um monitor, em que ela lê 2056 níveis de pressão da minha mão. Ela lê o quanto eu inclino a mão. Ela entende isso, o meu gesto para poder fazer. Tal qual é um pincel, um lápis, enfim. Todo esse processo de aprendizado de uma nova linguagem
E veja, nós fizemos numa escola em que nós aprendemos a pintar a óleo, aprendemos a pintar com acrílico, com aquarela, com guache, com várias técnicas, com pastel seco, pastel oleoso. Tudo isso foram aprendizados que foram se desenvolvendo ao longo dos anos. O digital para mim foi mais uma técnica em que eu não tive professores, não tinham livros, não tinham tutoriais. Então era um reinventar a roda. Hoje a gente encontra muitos livros, a gente encontra cursos, a gente encontra bons equipamentos, mas é esse processo que eu trouxe de uma pintura a óleo para o digital, hoje eu consigo fazer o oposto. Facilidades que eu tenho no digital, eu consigo jogar para o óleo ou para a acrílica. E ter essa dupla mentalidade de poder trabalhar tanto num quanto no outro, tirando o melhor proveito da ferramenta, que para mim é só um meio, é só um processo mais rápido, ou que está mais à mão, seja num telefone celular, seja numa mesa digitalizadora ou numa tela em branco. É só depender do local onde eu estou e o que está na mão. Eu lembro que um professor de fotografia, uma vez numa aula, perguntou para os alunos qual é o melhor equipamento fotográfico. Metade da turma levantou e falou, tal marca. A outra metade, que usava a marca concorrente, não, é a outra. Ele olhou para todos e disse, nenhuma delas. A melhor máquina é a que está na mão de vocês. Então eu acho que a melhor ferramenta, seja ela digital ou analógica, é a que está na nossa mão. Programa Mesa Redonda. Artista Marcelo Romero.